Então, o que temos é o seguinte: quando a despesa for empenhada, liquidada e paga, no final do ano, quando eu olhar para trás, vou perceber que não estou devendo nada a ninguém. Paguei. Agora, haverá obrigação quando? Vamos ver na tela. Haverá obrigação quando eu empenhar uma despesa e não pagar essa despesa. Obrigação classificada como restos a pagar, que poderá ser um RP processado ou um RP não processado. O que é um RP processado? Observem a figura. Em X0, a despesa foi empenhada, a despesa foi liquidada, mas ela não foi paga. Então, no final de X0, no final, eu vou reconhecer essa despesa empenhada, liquidada e não paga como restos a pagar. E como ela atingiu o estágio da liquidação, será um RP processado, pois restos a pagar processados compreendem as despesas legalmente empenhadas, cujo objeto do empenho já foi recebido, ou seja, já ocorreu a liquidação da despesa, mas não houve o pagamento. Diferente do RP não processado, observem aqui, em X0, a despesa foi empenhada, ela não foi liquidada e, consequentemente, não poderia ter sido paga. No final do ano, já que eu tenho uma despesa empenhada e não paga, eu vou inscrever o RP, os restos a pagar. Agora, diferente do caso anterior, essa situação não atingiu o estágio da liquidação. E, por conta disso, esse RP será classificado como RP não processado. Conceito: restos a pagar não processados compreendem as despesas legalmente empenhadas, que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício. Quer seja o RP processado, quer seja o RP não processado, sempre teremos uma obrigação. E essa obrigação deverá ser classificada sempre como dívida flutuante. Jamais validem uma alternativa caso a banca venha colocar lá no seu texto que o RP irá compor a dívida fundada. Não. O RP, ele decorre do regime adotado pela administração pública, que é o regime de competência, quando reconhecemos uma despesa como pertencente ao exercício, quando ela foi empenhada, e vai compor uma obrigação chamada dívida flutuante. E o que é uma dívida flutuante? Vamos à lei 4320/64, em seu artigo 92. Vamos lá, na tela. Dívida flutuante. Artigo 92. A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 2. Os serviços da dívida a pagar. 3. Os depósitos. 4. Os débitos de tesouraria. Então, gente, restos a pagar. Vou marcar aqui, estou explicando, não é? Restos a pagar. Serviços da dívida a pagar. O que são os serviços da dívida a pagar? É o principal da dívida e também os encargos da dívida que não foram pagos. Foram empenhados, mas não foram pagos. Que mais? Depósitos. Depósito terceiros, caução recebida, consignações, fianças. E, por fim, temos os débitos de tesouraria. Débitos de tesouraria é a mesma coisa que a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. A ARO, quando contratada, gera uma receita extra. Quando amortizada, gera uma despesa extra-orçamentária. Agora, cuidado. Os juros da ARO, os juros, é uma despesa orçamentária, como nós aprendemos, transferência corrente. Mas, Wilson, não estou entendendo muito bem o porquê de a legislação ter colocado os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Porque a legislação, ela exclui aqui no inciso 1 os serviços da dívida. É o seguinte, para que você entenda melhor. Aqui eu vou construir um exercício financeiro que vai do dia 1 de janeiro de qualquer ano
a 31 de dezembro. Isso aqui é o exercício financeiro. Vamos supor que nesse exercício financeiro, aqui, ó, aqui, houve o empenhamento de uma despesa, ela foi liquidada, mas não foi paga, no valor de 100. Essa despesa se refere à aquisição de material de consumo. Num segundo momento, temos uma despesa empenhada, liquidada, que também não foi paga, no valor de 150. Só que aqui temos uma parcela da dívida fundada, que não foi paga, que é a dívida de longo prazo. E aí? No final do exercício, aqui, vamos inscrever o RP. RP é toda despesa empenhada que não foi paga. Então, teremos aí, no momento 1, um RP. No momento 2, também um RP. Só que, gente, se eu colocasse aqui RP total igual a 250, estaríamos misturando o quê? Uma parcela da dívida que não foi paga com uma simples aquisição de material de consumo. E a legislação, com o intuito de controlar com mais eficiência, com mais detalhamento, separando das demais despesas a parcela da dívida, ela determinou, em seu artigo 92, o seguinte: no final do ano, inscreva o RP, inscreva toda a despesa empenhada que não foi paga, mas exclua os serviços da dívida. Então, gente, aqui no caso em questão, não vamos inscrever o RP assim. Teremos o quê? No final do ano, um RP no valor de 100. E teremos no final do ano serviços da dívida a pagar no valor de 150. E assim, a administração pública vai controlar com mais eficiência as parcelas da dívida que não foram pagas. É por isso que temos a dívida flutuante, compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. E logo abaixo ela manda colocar, ó, os serviços da dívida a pagar. Depois vem os depósitos e os débitos de tesouraria. Então, o RP faz parte da dívida flutuante. Jamais valide uma questão caso a banca venha afirmar que o RP irá compor outra dívida. Vejam qual é. Dívida fundada. Essa não. A dívida fundada é uma dívida de longo prazo, diferente da dívida flutuante, que é de curto prazo. A positivação legal da dívida fundada também está na Lei 4320/64, artigo 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Então, gente, a dívida fundada é uma dívida de longo prazo. A dívida fundada, ela, quando contratada, vai gerar uma receita orçamentária. A dívida fundada tem como objetivo atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Durante o ano, como já estou frisando aqui, colocando para vocês, as despesas poderão ser empenhadas e não pagas, fazendo com que, no final do exercício, ela venha a ser inscrita em RP. Ou será RP processado, ou será RP não processado. No final do exercício, sempre no final do exercício, o que a legislação trouxe em relação ao momento do registro, ao momento da inscrição do RP? Vejam só o que temos na tela. Registro do RP, inscrição do RP. 4320/64, parágrafo único do artigo 92. O registro
dos restos a pagar, far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Então, temos por exercício, por credor e distinguindo-se o que foi processado do que não foi processado. Resumindo, caso a banca venha cobrar na sua questão, como faremos o registro do RP? Aí você, sempre no final do exercício, sempre. Não temos RP durante o ano, só no final do ano. De que forma? Por ano de inscrição. Aí você tem, por ano de inscrição, o RP pode ser um RP de 2015, pode ser o RP de 2016, RP 2017. Então, por ano de inscrição. Por credor, estou devendo ao credor A, ao credor B, ao credor C e por aí vai. Por fase da despesa, o credor A é o RP processado, o credor B é o RP não processado. E assim temos. Então, gente, por ano de inscrição, por credor e por fase da despesa. Restos a pagar é uma obrigação. E como obrigação, ela deverá ser paga. Então, temos sim o pagamento do RP. E é o que eu vou ver com vocês agora. Ora, o pagamento do RP sempre será classificado como despesa extra-orçamentária. O pagamento do RP é uma despesa extra-orçamentária. E, como tal, independe de autorização orçamentária para a sua realização. Agora, por que o pagamento do RP é uma despesa extra-orçamentária? Por quê? Vamos ver. Pagamento. Espera-se que seja realizado no ano seguinte ao da sua inscrição. Despesa extra-orçamentária, com base na liquidação da despesa. Com base na liquidação da despesa, traduz melhor isso aí, Wilson. Agora, eu vou começar pagando o RP processado. Primeiro, o que é um RP processado? É aquela despesa que já foi fixada, depois foi empenhada, depois foi liquidada, mas não atingiu a fase do pagamento. Houve a fixação, houve o empenho e houve a liquidação. Então, digamos que tudo isso aconteceu em X1. Empenhei a despesa, liquidei a despesa. Mas, durante esse exercício, não ocorreu o pagamento. Portanto, gente, no final do ano, em 31 de dezembro de X1, eu vou inscrever essa despesa empenhada, liquidada e não paga como RP processado. Isso no dia 31 de dezembro de X1. E gerou uma obrigação classificada como dívida flutuante, que vai passar para X2. Essa obrigação, inscrita em X1, vai passar para X2. E durante aqui esse exercício, o pagamento ele vai acontecer. E ocorrendo o pagamento, vamos contabilizar esse pagamento como despesa extra-orçamentária. Então, o pagamento do RP é uma despesa extra-orçamentária. Por que é uma despesa extra-orçamentária? Qual a lógica disso? Gente, não esqueçam que pertence ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. E para este caso, o empenhamento da despesa aconteceu em que exercício? X1. Então, a despesa orçamentária foi de X1. Estão vendo aí? Coloquei agora. Eu não poderia jamais classificar o mero pagamento do RP como despesa orçamentária. Por que não? Porque eu estaria contabilizando duas vezes a mesma despesa orçamentária. Então, pelo esqueminha aí, temos o seguinte: o pagamento do RP é uma despesa extra-orçamentária e, como tal, independe de autorização orçamentária para acontecer. Essa autorização ela foi exigida no momento do empenho, em X1. Por quê? Eu só posso empenhar se eu tiver crédito correspondente, se eu tiver crédito disponível. E o crédito evidencia, apresenta a autorização para gastar. Ok? Agora vamos ao pagamento do RP não processado.
O que é um RP não processado? É toda despesa empenhada que não foi liquidada nem foi paga. No final do ano, teremos a inscrição do RP não processado. Mas como é que ela será paga? Qual o detalhe que vamos encontrar aí e que as questões exploram? Vamos ver na tela? Então, RP não processado. Agora, fixei a despesa, empenhei a despesa, não liquidei e, consequentemente, não posso pagar. Então, ela foi fixada e foi empenhada. Isso tudo aconteceu em X1. A despesa foi empenhada, não foi liquidada, nem foi paga. No final de X1, teremos o quê? A inscrição do RP não processado, que ocorrerá no dia 31 de dezembro de X1. É uma obrigação, e essa obrigação passará para X2. Então, em X2 agora, vamos ter que pagar o RP não processado. Mas, gente, o que é um RP não processado mesmo? É a despesa empenhada, não liquidada e não paga. E qual foi a regra que eu passei para vocês do pagamento? Eu só posso pagar se antes estiver liquidado. Só posso liquidar se antes estiver empenhado. E só posso empenhar se eu tiver dotação disponível. No caso aí em tela, não houve ainda a liquidação, então não posso pagar. Para que eu possa pagar um RP não processado, antes eu vou cobrar da empresa que ela entregue o material, que ela preste o serviço ou que ela realize a obra. Somente depois disso é que a despesa poderá ser paga, pois diante de tal situação, vamos transformar o RP não processado em RP processado para efetuar o pagamento. E ocorrendo o pagamento, de novo, despesa extra-orçamentária, já que a despesa orçamentária, como já expliquei, aconteceu em X1. Então, com base nisso, aí vem a banca e cobra de você colocar lá na sua questão qual é a condição para se efetuar o pagamento de um RP não processado. Conseguiu identificar? Qual é a condição para se efetuar o pagamento de um RP não processado? A resposta é a liquidação da despesa. Eu não posso pagar um RP não processado, pois ainda não houve a liquidação da despesa. E como eu falei para vocês, os estágios são obrigatórios na sua existência e na sua sequência. Então, levem isso para a prova. Então, estamos diante de uma obrigação. Obrigação incorporada, registrada, inscrita no final do exercício. Mas a pergunta agora é a seguinte: e se não houver o pagamento desse RP? Digamos, o RP foi inscrito em 2015. E se esse pagamento não ocorrer até 2016, até o final de 2016, o que vai acontecer? Na realidade, qual é a validade do RP? Qual é a vigência do RP? Muito cuidado com o que vai acontecer agora, pois houve uma alteração. Não tão nova, mas as bancas ainda costumam explorar como novidade. Alteração que ocorreu em 23 de dezembro de 2011, alterando a vigência, alterando a validade do RP. Vamos ver então na tela. Vigência do RP. Chamo a atenção para esse decreto aí. Olha ele. 7.654 de 23 de dezembro de 2011. O que é que ele fez? Altera o decreto número 93.872 de 23 de dezembro de 1986, que dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências. Começo com o artigo 68. A inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento, olha o momento, gente, no encerramento do exercício financeiro de emissão da nota de empenho, depende da observância das condições estabelecidas neste decreto para empenho e liquidação da despesa. Então, verifiquem, observem que pelo artigo 68 do decreto atualizado, temos o quê? A legislação
estabelecendo condições para o empenho e para a liquidação da despesa, que vai resultar na inscrição dos restos a pagar. Mas quais são essas condições? As bancas cobram. Marca aí uma alternativa que apresenta uma condição para inscrever o RP não processado. Gente, quando colocar aqui duas situações. Primeira, quando a despesa fixada, depois é empenhada, depois é liquidada, mas não foi paga, no final do exercício, 31 de dezembro, ela será inscrita como RP processado. Situação 2. Se uma despesa foi fixada, foi empenhada, não foi liquidada, nem foi paga, no final do exercício, a regra geral diz: cancela o empenho. Fixei, empenhei, não liquidei, não paguei, no final do ano, regra geral, cancela o empenho. Dependendo das condições que veremos, isso aqui poderá ser inscrito como RP não processado. Moral da história, o único RP que é inscrito automaticamente é o RP processado. Por quê? Porque no caso do RP processado, a despesa foi liquidada. E se a despesa foi liquidada, é porque o material foi entregue, é porque o serviço foi prestado ou a obra foi concluída. Não se discute mais o direito do favorecido. A despesa, ela foi empenhada, já aconteceu com a entrega do material, com a prestação do serviço ou com a realização da obra. Por isso que o direito é líquido e certo do credor. Então, o único RP que é inscrito automaticamente é o RP processado. O RP não processado só será inscrito caso ele atenda às condições estabelecidas no próprio decreto, pois a regra geral diz: fixou a despesa, empenhou a despesa, não liquidou e não pagou, cancela. E ao cancelar esse empenho, como nós já aprendemos, o saldo cancelado será revertido para a respectiva dotação. Então já se preparem para uma questão do tipo: a banca marca aí a alternativa que apresenta uma condição ou uma situação que possibilita a inscrição de uma despesa empenhada e não liquidada como RP não processado. Quais são essas condições? Decreto 93.872, artigo 35, vamos a ele. Condições. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro para todos os fins. Olha só, gente, que eu falei. A despesa foi fixada, foi empenhada, não foi liquidada, nem foi paga. A regra geral: o empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro para todos os fins, salvo quando, aí lá vem as exceções, que são as condições que o decreto estabeleceu. Primeira condição: vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor nele estabelecida. Como assim? Digamos que a administração pública, ela, em 30 de setembro de 2016, ela empenhou uma despesa em 30 de setembro de 2016. E falou para a empresa: olha, você tem até o final do ano para entregar o material. Você tem até o final do ano. No final do ano, em 31 de dezembro de 2016, digamos que trocando o final do ano por você tem até janeiro do próximo ano para entregar o material, fica mais fácil visualizar. No final do ano, a empresa ainda não entregou o material.
Então, gente, essa despesa empenhada não foi liquidada ainda. Nesse caso, eu poderei inscrevê-la como RP não processado? Sim, pois atendeu a essa condição aqui. Vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor nele estabelecida. Então, se a banca tivesse colocado na sua questão, marque aí uma alternativa que apresenta uma condição que possibilitará a inscrição do empenho não liquidado como RP não processado. Você poderia marcar essa alternativa. Primeira condição. Segunda condição. Vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a liquidação da despesa. Vamos separar aqui. Mesmo exemplo, a despesa foi empenhada em 30 de setembro de 2016. O empenho aconteceu aqui. E a administração pública disse: você tem que entregar o material até o dia 30 de dezembro. 31 é feriado, então até o dia 30 de dezembro. No dia 30 de dezembro de 2016, essa empresa entregou o material. 200 computadores. Gente, eu só posso liquidar, aprendemos isso, né? Eu só posso liquidar a despesa depois da certificação do recebimento. E a certificação do recebimento exige o quê? A conferência do material recebido, do serviço prestado, da obra que foi concluída. No dia 30 de dezembro, a administração pública recebeu 200 computadores, mas ela não terá tempo hábil para liquidar a despesa. Só que a empresa fez a parte dela. O que está acontecendo aí é que a despesa está em processo de liquidação. Essa é a segunda situação da primeira parte que eu destaquei. Diante disso, em 30 de dezembro, esse empenho que ainda não foi liquidado será inscrito em RP não processado. Tem outra situação aqui dentro do inciso, vou destacá-la. Ou seja, de interesse da administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. O que temos aí? Gente, digamos que a administração, ela resolveu comprar, comprar um maquinário para um hospital. E ela vai ter que importar essa máquina. Ela aproveitou o momento do dólar na baixa, realizou lá o processo licitatório e empenhou, com dólar na baixa. E, no final do exercício, a empresa, a que vai entregar o material, ainda não trouxe o maquinário. E o dólar está nas alturas. Aí a empresa vai e diz: olha, administração, não vai dar para entregar o material não, ó. Faz o seguinte, cancela o empenho. Aí o saldo cancelado será revertido para a respectiva dotação. E no ano que vem, vamos efetuar de novo esse processo. Vamos empenhar no ano seguinte. Aí a administração pública: mas se eu fizer isso, eu vou ter que empenhar pelo valor do dólar atual, negativo. Não é interessante para mim. Não se preocupe, pois eu vou alegar que é interesse da administração permanecer com essa despesa empenhada e não paga. E a legislação permite, olha só, que ela venha a ser inscrita em RP não processado. E assim será feito, pois estamos aí diante da parte final do inciso 2. Voltem a ele. Ou seja, de interesse da administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Mais uma, quando se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas. E, por fim, quando corresponder a compromissos assumidos no exterior. Então, essas são as condições que o decreto impôs para a inscrição do RP não processado e você terá que decorar. Daqui a pouquinho, quando eu voltar, começaria a falar sobre a grande novidade, vigência, validade do RP. Até já.